não temos nenhum prejuízo, né? Só as apresentações. Então, a gente começa hoje a falar de um tema que é muito importante, né, para a nossa disciplina. Provavelmente, se a gente for pensar assim, no aspecto de o que a gente mais usa da disciplina toda, talvez, né, o que faz parte da nossa grade é realmente essa execução por quantia certa quanto devedor solvente, né, que sai um pouquinho daquela lógica do cumprimento de sentença, que é o cumprimento forçoso de alguém que foi condenado em alguma coisa por meio do processo judicial, que é a ideia do cumprimento, naquela sequência de um processo só, da teoria monista, onde não é justo eu ter dois processos para conseguir fazer o meu direito ser efetivado. E daí a gente vem para a execução, né? Discutimos várias coisas, requisitos, vários elementos com relação à execução, até que nós chegamos na execução propriamente dita de quantia certa contra devedor solvente. O que quer dizer isso, pessoal? Tá? Quais são as características dela, né? Então, ela se funda basicamente em um título extrajudicial. Um título que não tem origem em um processo judicial. Inclusive, quando a gente estuda os títulos, né, a gente vê que tem coisas que não são oriundas de processo judicial e que a lei prestigia essas coisas, dá uma importância um pouco maior a esses documentos e eles são tratados como documentos judiciais, mesmo não tendo vindo de um processo judicial. Como é o caso, por exemplo, de um laudo arbitral, de uma sentença arbitral, de outras coisas assim. Tá? Mas aqui nós deixamos essa discussão de lado e a gente passa a falar especificamente da execução por quantia certa contra o devedor solvente, que se funda em um título extrajudicial. Que você vai se fundar o quê? Num contrato, numa nota promissória, num termo de confissão de dívida, né? Num ajuste qualquer, num acordo, em qualquer situação que uma confissão, um título de crédito, um cheque, né? Então, são documentos que têm força executiva e que não são oriundos de processos judiciais. São os títulos executivos extrajudiciais propriamente ditos, tá? Para que eu possa pensar, né, nessa execução fundada em um título, a gente vai ter que ter aí alguns atos, né? Quais atos? O que eu preciso mobilizar inicialmente para conseguir ter a minha execução por quantia certa quando o devedor solvente? O que é isso, pessoal? Primeiro, a execução por quantia certa é aquela execução que eu consigo definir qual é o valor dela. Tá? Eu sei que é uma importância em pecúnia em determinado valor. Tá? Então, eu não estou aqui mencionando aquelas outras situações que nós mencionamos até então, das execuções em espécies, né, das diversas espécies de execução. Né? Por quê? Porque quando eu falo daquelas execuções em espécie, eu estou tentando chegar o mais próximo possível do cumprimento voluntário da obrigação. Quando eu estou falando de execução por quantia certa, ou seja, por um valor determinado, então, neste momento aqui, nós já passamos pelo procedimento de liquidação de sentença, nós já apuramos qual é o valor, né? E nós sabemos que quando trata-se de execução de título extrajudicial, ela não passa por procedimento de liquidação. Então, esse cálculo, essa conta, essa certeza do valor já vem com a petição inicial. Por isso, execução por quantia. Então, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de pecúnia. Então, não é obrigação de fazer, de não fazer, de entregar, não é nada disso. É uma obrigação em dinheiro. De uma quantia que o autor da execução, que o exequente, consegue apurar no momento que ela ajuiza a petição inicial. Tá? E contra um devedor solvente, ou seja, contra uma pessoa, contra um executado que tem patrimônio suficiente para fazer frente a esta execução, fazer frente a essa obrigação. Por quê? Porque existe a possibilidade de eu movimentar uma execução e o devedor não ser solvente. Se ele não ser solvente, se eu não encontro bens dele passíveis de responder à execução, ou eu parto para a insolvência civil, ou eu desisto do processo. E nós partimos da ideia de que nós estamos aqui com uma execução por quantia certa, ou seja, do valor determinado, contra uma pessoa que é solvente, que tem patrimônio para perder suficiente para saldar esta dívida. Tudo bem? Então, é disso que nós estamos falando. Aquilo que vai corresponder a 80%, 90% de todos os processos de execução. Execução por quantia certa contra devedor solvente.
Aqui a gente tem uma série de regras, uma série de coisas específicas. Quando a gente falou lá de cumprimento de sentença, a gente viu algumas coisas, né? Como que começa o processo de cumprimento de sentença. A partir da aula que vem, a gente vai falar o quê? Especificamente de penhora. E na outra aula, de leilão, de expropriação. Tanto a parte de penhora quanto a parte de expropriação, que a gente vai ver na sequência, se aplica exatamente da mesma forma no processo de cumprimento de sentença. E o que nós vemos hoje é a parte inicial do processo de execução de quantia certa contra o devedor solvente. O que tem que ter? Como que ele se desenvolve? Tá? O desenvolvimento dele se dá de acordo com o que a gente tem na tela aqui agora. Tá? Primeiro, uma petição inicial. Por quê? Porque eu estou dando início a um processo. Não existe processo antes disso. Existe um contrato, existe um título qualquer que a lei prestigiou reconhecendo força executiva nesse contrato. Beleza. Hoje eu entro com essa petição inicial, devidamente instruída com este documento, com este título, mais alguns documentos que são necessários à propositura da demanda, pensar quais seriam a petição, o título, o memorial de cálculo, documentos do autor, né, e aonde que eu acho que tem bem, quais são os bens, por que isso, então coisas bastante objetivas. É um processo extremamente objetivo, porque ele parte de um documento que tenha certeza do direito. E você vai partir da ideia, você vai atrás da ideia de tornar esse direito efetivo na vida do credor, né, do exequente. Então, petição inicial, o juiz dá uma olhadinha na petição inicial, né? Deu uma olhadinha na petição inicial, não viu nada que chame atenção, o que ele faz? Ele manda citar o devedor. É a mesma coisa do que no processo de reconhecimento? Sim, porque o processo inicia por meio de uma petição inicial, né? Por meio de uma petição inicial. Com esta petição inicial... Só um pouquinho. Um pouquinho. Estou respondendo meu pai aqui, que está pedindo um negócio. Desculpe, pai é pai. Né? Então, voltamos lá. Quais são as etapas? Primeiro, entro com a petição inicial. A petição inicial é aquilo que dá início no processo judicial. Ah, onde você aprende isso? Aprende isso quando você está tendo lá o direito do processo de conhecimento, você está falando da petição inicial e alguém vem explicar para vocês o princípio do dispositivo. O que é o princípio do dispositivo? Aquele princípio que diz que o processo civil não inicia sozinho. Você tem que acioná-lo, né? Você tem que apertar o dispositivo. O princípio do dispositivo equipara a um interruptor. Você tem que ir lá apertar o interruptor para a luz acender. O princípio do dispositivo do processo civil quer dizer a mesma coisa. Você tem que ir lá e apertar o interruptor. O interruptor do processo civil chama-se petição inicial. Tá? Então, alguém tem que fazer a petição inicial para que o processo se desenvolva. Alguém tem que apertar o interruptor, o dispositivo, o interruptor, para que a luz acenda. Alguém tem que fazer a petição inicial para que o processo inicie. Se nós estamos aqui falando de um processo de execução que não tem uma vida judicial anterior, nós estamos recorrendo ao judiciário para tornar aquilo que consta de um documento extrajudicial efetivo na vida da pessoa, eu vou fazer um pedido inicial ao juiz. Então, eu tenho uma petição inicial. Beleza. Essa petição inicial, num primeiro momento, é analisada pelo juiz, que vai ver isso rapidamente, não vai ser tão profundo, e principalmente por quê? Porque você parte da ideia de que você tem a certeza de um direito dentro de um documento. O que acontece na sequência? O juiz não viu nada de diferente, ele manda citar o devedor, citação é o nome da notícia enviada ao réu pela primeira vez da existência do processo. Então, o sujeito é citado no processo de conhecimento para se defender, para comparecer numa audiência de conciliação, ele é citado no processo de execução para pagar. Beleza? Pague em 3 dias sob pena de penhora. É assim que funciona no processo de execução. Tá, ó, vá lá e pague. Se não pagar, vai ter penhora. Né? Isso é do momento que o cara recebe o negócio lá. E da juntada nos autos deste mandato devidamente cumprido, o sujeito tem 15 dias para se defender por meio de embargos.
Tá? Ah, assim que funciona? Assim que funciona. Se os embargos não forem opostos, se não for atribuído efeito suspensivo, se não tiver nada disso de diferente, pessoal, esses embargos, se eles não forem feitos, ou se forem feitos e o juiz achar que não precisa dar efeito suspensivo, porque eles são muito sem vergonha, vamos dizer assim, né? O processo passa diretamente para a fase de expropriação de bens, ou seja, penhora e alienação desses bens para satisfazer o crédito. Tá? Então, lógico, nós vamos falar de todas essas etapas de forma bem tranquila, mas começa com uma petição inicial, o juiz examina ela, manda citar o devedor. Para quê? Para pagar em 3 dias e para se defender em 15, se quiser. Tá? Se não tiver defesa, automaticamente você passa para a parte de expropriação de bens. Vamos dar um jeito de efetivamente satisfazer esse negócio. Se tiver apresentação de embargos, eu vejo se esses embargos são suficientemente fortes para suspender a execução, para a livre execução, discuto o resultado dos embargos, julguei isso, volto a correr a minha execução, vamos para... acolhemos as consequências do que foi julgado nos embargos e, se for o caso, passamos para a fase de execução propriamente dita, para a expropriação de bens. Então, assim funciona a execução por quantia certa contra devedor solvente. Ela é assim, comum, pessoal. Ela é uma coisa bastante recorrente no judiciário. O que é uma pena é que não é tão comum ter sucesso nela, né? Para que eu tenha sucesso numa execução por quantia certa contra um devedor solvente, necessariamente eu preciso, né, que o devedor seja realmente solvente, que ele tenha patrimônio para que possa ser conscrito esse patrimônio, para que eu possa expropriá-lo desse patrimônio e efetivamente a execução chegar no resultado positivo. E isso não é tão comum. Por quê? Porque quem tem patrimônio para perder acerta as suas contas antes de chegar nesse nível de complicação. Tudo bem? É difícil você deixar uma pessoa chegar até uma execução, a fase final, porque ela vai perder, ela vai ter que pagar custas, ela vai ter que pagar dívida devidamente corrigida, ela vai ter que pagar honorários do advogado, ela vai perder um patrimônio que vai ser vendido por um valor inferior ao valor real, porque ele vai para o leilão judicial. Então, dificilmente uma pessoa consciente que tem patrimônio para perder deixa com que isso efetivamente aconteça. Tudo bem? Mas existem muitas execuções desta forma. Efetivamente, pessoal, na vida do advogado, vamos dizer assim, a execução muitas vezes é um jogo de truco, né? O senhor avisa o cara, ó, eu vou te executar. O cara, vai nada, vai gastar dinheiro aí à toa, não vai achar bem, não vai fazer nada. Então, entrar com o pedido de execução muitas vezes não é o limiar de uma negociação que não deu certo, e você truca e, eventualmente, você tem que fazer alguma coisa, se você não fizer nada, cair em descrédito, tá? Porque a perspectiva de ter resultado no processo de execução depende de uma coisa que é previsível antes. Tem patrimônio para perder ou não tem patrimônio para perder. Tudo bem? Bom, feitas essas observações, acredito que não seja nada novo e gostaria que os senhores me falassem de qualquer coisa que for diferente, que vocês acharem que eu falei rápido demais, que eu estou sendo estranho, qualquer coisa, fiquem à vontade de conversar comigo, tá? Bom, como eu disse para vocês, a gente tem que falar cada uma dessas etapas. Começamos falando dessas etapas com a petição inicial. Então, tem peculiaridade nessa petição inicial? Sim, tá? Além daqueles requisitos que estão no 319 e 320 de uma petição inicial, a gente ainda tem que ter, assim, instruindo ela, colocando nela uma memória de cálculo devidamente discriminada. Lembra quando nós estávamos falando do cumprimento de sentença? Que, eventualmente, a gente vai ter que fazer uma liquidação disso, a gente vai ter que verificar qual é o valor que aquela condenação representa, e que quando essa condenação representa um simples cálculo aritmético já resolve, a gente não passa pelo processo de liquidação. Quando nós estamos falando de uma execução de título extrajudicial, nós nunca passamos pelo processo de liquidação. Por quê? Porque incumbe ao autor, ao exequente, ao autor da execução, fazer a continha e juntar o cálculo devidamente correto junto com a petição inicial. Então, além dos requisitos do 319 e 320, que são regulares a uma petição inicial de um processo de conhecimento,
né, que é o 319 nos dá os requisitos e o 320 nos dá os documentos que obrigatoriamente tem que instruir a petição inicial, nós vamos dizer que a inicial do processo de execução tem que estar devidamente instruída com o memorial de cálculo discriminado. Então, tem que ter a conta certinha de como que o sujeito chegou naquele valor para saber o cálculo que corresponde atualmente, né? Então, o juiz vai verificar o valor originário, a data do vencimento e quais são os acréscimos, as deduções, os pagamentos parciais que eventualmente foram feitos, né? Tudo isso tem que ser colocado, né? Nós vamos ter ali uma regra dizendo isso no 798 do Código de Processo Civil, parágrafo único, vai nos dizer isso, e é a parte mais importante da petição inicial de um processo de execução, talvez seja isso, pessoal, você colocar essa memória do cálculo, você fazer essa continha e deixar ali bem claro que você entende e que você sabe qual é o seu cálculo. Quando a gente fala dessa memória de cálculo, pessoal, tem que lembrar, tem que pensar que existem inúmeras formas de fazer uma conta dessa, tá? Então, existem inúmeros índices que podem ser aplicados. Ó, gente, somos 22 alunos e estamos em 20, né? Um sou eu. Estamos aí com casa quase cheia. Estou feliz da vida com vocês, tá? Então, o que acontece, pessoal? A gente, quando for fazer esse memorial de cálculo, tomar muito cuidado, tá? Para quê? Para não fazer nada errado, né? Para não salgar demais. Então, se você coloca lá, tem várias formas de fazer a mesma coisa. Eu posso colocar a poupança, posso fazer o INPC, posso pegar o IGPM, posso pegar o CUB, o custo do metro quadrado da construção civil, posso pegar um monte de coisa. Se não existe um ajuste entre as partes e como seria a correção, vai lá, dá uma pesquisada na jurisprudência e vê como é que o tribunal está fazendo. Por quê? Se você lança de uma forma muito salgada, o cara vai lá e vai apresentar uma defesa dizendo que o teu cálculo está errado e você vai perder tempo na sua execução só com relação a isso. É uma coisa pequena, você vai dar argumento para uma coisa que não justifica, tá? Então, muito cuidado ao fazer a conta, não ser assim muito ganancioso nesse momento, porque o tempo que você perde para justificar um negócio que você eventualmente fez não justifica, né, a demora, não justifica o pouco que você vai ganhar. Então, com certeza, fazer essa conta é uma das coisas principais, fazer esse memorial de cálculo é uma das coisas principais. Modéstia à parte, eu trabalhei bastante com informática, com contabilidade, com um monte de coisas antes de fazer direito, e eu me dou muito bem. Eu faço os meus memoriais de cálculo do tamanho que eles forem, em planilhas, tenho planilhas pré-montadas, vou lá, coloco, e me acerto com isso e tenho bastante tranquilidade em fazer isso. Mas não é todo mundo que tem essa fluência, que tem essa facilidade. Então, existem programas que fazem isso, existem sites na internet que fazem isso, existem sites que são repositórios oficiais disso, tem contadores profissionais especializados em fazer isso. Então, assim, se você não sabe, vá atrás de quem sabe fazer, só não vá fazer bobagem na hora de fazer o memorial de cálculo, tá, pessoal? Ele é a parte, assim, vamos dizer, o que é um pouquinho diferente do processo de execução, no processo de execução com relação à inicial de um processo de conhecimento, é esse memorial do cálculo, tá? A petição inicial, né, ela, do processo de execução, ela preenche os requisitos do 319 de maneira extremamente objetiva, tá? Quando você entra com o processo de execução, você fala quem é o autor, quem é o réu, que ele contraiu uma dívida com você, que não pagou, que está documentado de acordo com o título de folhas tais, e que, ponto, você vai pedir ali a penhora, tal, pagamento, sob pena de penhora, tal, tal, tal. Por que você não fala muito mais coisa? Porque já está ali certo, tá? Você já está pedindo apenas o cumprimento, você não vai discutir a existência de um direito, não tem muitos fatos para alegar, você não precisa contar a história da dívida, porque você tem um título que já tem força por si só, tá? Então, a petição inicial de um processo de execução de título extrajudicial é extremamente objetiva. Vamos pensar assim, dá para fazer uma folha? Dá. Normalmente, ela tem 2 a 3 folhas, tá? Porque o advogado quer fazer bonitinho, toda aquela situação. Mas, normalmente, ela está em uma folha só, que preenche todos os requisitos e a coisa está ali formada. Então, você fala, eu, quanto a fulano do tal, propor a minha execução no valor de tal, em função do título tal, oriundo da negociação entre as partes, requer que ele seja citado para pagamento, sob pena de penhora, assina, beleza, conforme o memorial de cálculos em anexo.
Isso é uma petição inicial de um processo de execução, tá ok? É objetivo? Sim, é bastante. É a ideia não ser redundante nesta petição, tudo bem? Vai proceder neste caso, pessoal. Então, o juiz dá uma olhadinha na petição inicial. Se tiver falha, se tiver problema, tu falou, ó, faltou um documento indispensável, faltou aqui a procuração, né, para propor a demanda. Então, se tiver algum vício, né, se algum dos elementos do 319 não tiverem colocados, né, se não estão presentes todas as coisas, o que o juiz pode fazer? Pode pedir para emendar. Vai emendar no prazo de 15 dias. Se não for necessário determinar a emenda da petição inicial de execução, o juiz automaticamente determina o quê? A citação do devedor para que pague sob pena de penhora. Tá? Em quanto tempo? 3 dias. Então, quando eu tenho uma execução de título extrajudicial, o juiz recebe o processo, dá uma olhada rápida para ver se não encontra nenhum vício, não encontra nenhum problema aparente. Se ele não encontra nenhum problema aparente, ele automaticamente manda citar o executado, manda citar o devedor. Para quê? Para que pague sob pena de penhora no prazo de 3 dias. Beleza? É assim que funciona? Sim, é assim que funciona. O que mais acontece? Antigamente, pessoal, o devedor ele era citado para pagar ou para nomear bens à penhora. Ou fazia uma coisa, ou fazia outra coisa. Né? Hoje não é mais assim, pessoal. Hoje o sujeito tem que pagar sob pena de penhora. Tá? Ele pode não pagar e pode nomear um bem à penhora, não é critério, não cabe a ele isso, pessoal. Não é ele que vai ter que dizer qual é o bem que ele quer. Tá? Mas ele tem que pagar em 3 dias sob pena de penhora. Hoje em dia, não é mais assim. Tá? Ó, pague ou nomeie bens à penhora. Não é mais esse jargão. Tá? Falar para vocês assim, vocês falam, por que você está falando isso? Porque isso é um vício dos advogados que hoje estão trabalhando. Então, muitos advogados pensam que vou ter que pagar ou vou ter que nomear bens à penhora. Não, não é assim. Você tem que pagar. Se você não pagar, sua vida vai ser vasculhada para tentar achar algum bem com relação a isso. É normal, pessoal, e existe um incentivo dado pela lei, né, pelo Código de 2015, no processo de execução, que é o seguinte: olha, você tem uma dívida aqui que o sujeito está cobrando de 10 mil reais. Determino que você pague esses 10 mil reais, acrescido das custas judiciais, foi mais aí uns 600 reais de custas, mais 10% de honorários. Então, o que ele vai ter que pagar? 11.600 reais para saldar a execução. Beleza? Isso que ele tem que fazer no prazo de 3 dias, sob pena de que ele não fazendo isso, vão lhe ser penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantir essa execução, para garantir esse valor. Então, tem que ser feito assim? Tem que ser feito. A legislação de 2015, ela fez uma cortesia com chapéu alheio. Por quê? Porque disse assim, olha, se você pagar dentro dos 3 dias que você tem que pagar, esses 10% dos honorários aqui que eu estou fixando, eu reduzo pela metade. Então, na nossa execução dos 10 mil, ele teria que pagar 10 mil do principal, R$ 1.000 de honorários, né, que seriam, não, os 10%, é isso mesmo, 10% de honorários, são 11 e 600 de custas, beleza? Beleza. Como que é a cortesia com o chapéu alheio? O juiz diz assim, se você pagar no prazo de 3 dias, em vez de você pagar 1.000 de honorários, você paga só metade, você não paga 10%, paga apenas 5%. Então, como que fica a conta? 10% do principal, 500 de honorário, que é o 5%, e 600 das custas. Tá? Reduz metade dos honorários. É cortesia com chapéu alheio? Claro, o juiz deduziu da conta, o legislador, não o juiz, neste momento, deduziu do crédito do advogado, tá ok? Mas justifica-se, né? Se o processo acabar em 3 dias, ótimo, beleza, todo mundo sai feliz nessa situação. Então, é assim que funciona? Sim, esta é a regra. Então, a citação tem esta ideia. No primeiro momento, o sujeito é citado para pagar. Em quanto tempo? 3 dias. Se não paga, vai ser feita a penhora de bens.
No entanto, pessoal, a gente tem que lembrar, nós temos que fazer uma observação, que este momento, que a citação faz com que comecem a fluir dois prazos distintos, tá? O de 3 dias para o pagamento e o de 15 dias para oferecer embargos. Tá? Então, o sujeito é citado numa execução, ele lê o mandato diz assim, pague em 3 dias sob pena de penhora, e se achar que é o caso, em 15 dias ofereça sua defesa. A sua defesa é os embargos do executado, os embargos à execução. Nós vamos estudar no bimestre que vem como que faz a defesa na execução, como é que eu me defendo disso, como é que funciona isso. Então, no bimestre que vem, nós falamos do quê? Nós falamos de embargos do executado, vamos falar de embargos do terceiro, vamos falar da impugnação ao cumprimento de sentença. É o nosso tema do bimestre que vem. Defesa no processo de execução. Agora, quando nós estamos aqui tratando do início do processo de execução de quantia certa quanto ao devedor solvente, eu estou dizendo para vocês, houve a citação, né, aquela petição inicial que está devidamente instruída com um título, né? Deixa eu ver o que o pai quer aqui, gente. Tá? Vamos lá. Então, dois prazos distintos. Como que funciona isso, pessoal? Um prazo para pagar e um prazo para se defender. É normal? Sim. O legislador pensou desse jeito para que a coisa seja um pouquinho mais objetiva. Qual é o problema? Onde que está a complicação disso? Que o TI, ou seja, o termo inicial, o termo onde você começa a iniciar a contagem dos prazos, tem momentos distintos. Então, eu tenho uma citação e tenho dois prazos que começam a fluir da mesma citação, mas mesmo assim eu vou dizer para os senhores que são termos iniciais distintos. Como funciona isso, pessoal? O juiz despachou, saiu um mandato de citação e um processo de execução contra o EDI para que o EDI pague os 10 mil reais aí que a gente está falando. Então, o primeiro prazo conta de quando? Da efetiva citação do devedor. De quando eu fiquei sabendo. Tá? Então, quando o oficial de justiça chegou aqui e conversou comigo, ele me entrega uma cópia do mandato. E fica com uma cópia do mandato com ele. Ok? Então, ele faz aquilo e me pega a minha assinatura, se eu me negar, ele faz uma certidão, porque ele tem fé pública para isso. Então, ele me diz assim, notifiquei o EDI hoje, beleza? Dali 3 dias, o que ele faz? Que é o prazo, são 3 dias. Dali 3 dias, ele vai no cartório, lá no fórum, para ver se eu paguei. Se eu paguei, ele devolve o mandato com aquela certidão que ele fez. Não fiz a penhora de bens, como estava no mandato, porque o cara pagou no prazo hábil. E daí, se for o caso, se faltar, o juiz manda complementar depois, assim funciona. Então, primeiro prazo, 3 dias para pagar. O que é normal? Normal os caras não pagarem. Né? Então, o sujeito não paga, o oficial de justiça fica com o mandato e está esperando. Dá os 3 dias, o sujeito não vai no fórum e não faz o pagamento. Ele volta atrás do sujeito e tenta fazer a penhora. Se encontrar um bem para penhorar, beleza. Ele faz a penhora e junta um mandato com a penhora cumprida no processo. Se ele não achar bem, ele diz assim, tive na casa do dia, olhei tudo, não achei nenhum bem passível de penhora. Tá? O que ele faz? Da mesma forma,
ele vai lá e devolve o mandato, dizendo, olha, citei ele tal dia, ele ficou sabendo, voltei lá 3 dias depois, sei que ele não pagou, mas não encontrei bens. Ele junta este mandato de citação, independente de ter feito penhora ou não, ao processo. Desta juntada deste mandato no processo, começa a fluir o prazo de 15 dias para a apresentação da defesa, para a apresentação dos embargos do devedor. Tá ok? Então, sempre este mandato sai em 2 vias, porque uma acontece a citação e outra a juntada após os 3 dias para verificação se realmente foi cumprido aquilo ou não foi cumprido. Tá? Então, nós temos aqui nesse slide basicamente a descrição disso. Ó, vejam lá, passam a fluir 2 prazos distintos para o devedor, o de 3 dias para pagar e o de 15 dias para oferecer embargos. Segundo item, termos iniciais distintos, né? O de 3 dias para o início e a partir da efetivação do devedor, o de 3 dias tem início a partir da citação efetiva do devedor, ou seja, do momento que ele foi notificado. E o de 15 dias, que corre quando o mandato cumprido for juntado aos autos. Tá? Então, normalmente, os prazos civis, eles começam a ser contados da juntada do mandato devidamente cumprido aos autos. Neste caso aqui, não. Neste caso, é uma exceção à regra. O prazo de 3 dias para pagar conta do momento em que o oficial de justiça olhou nos seus olhos e entregou o mandato. Bem? Por essa razão, convém que o mandato seja expedido em 2 vias. Por quê? Porque o oficial de justiça entrega uma para o executado e fica aguardando, porque 3 dias depois ele volta a cumprir o mesmo mandato. Ia se perder muito tempo, pessoal. Se fosse assim, vou lá, entrego a carta para o cara, devolvo no processo, depois pego no processo de novo, volto lá 3 dias depois, daí nunca ia ser feito isso em 3 dias. Tá? Por conta do prazo dos 3 dias ser muito exíguo, a legislação não prevê que exista essa devolução prévia. Então, fica tudo com o oficial de justiça de antemão, ele fica com 2 vias do mandato para que isso possa ser operacionalizado. Né? O oficial de justiça aguardará o pagamento por 3 dias, se não ocorrer, com via do mandato que refere consigo, fará a penhora. Beleza? Com a juntada dos autos do mandato de citação, realizada ou não a penhora, fluirá o prazo de 15 dias para os embargos do devedor, da forma prevista no artigo 231. Embargo do devedor, a gente vê lá na frente. O que eu preciso que vocês entendam é que são 2 prazos distintos, correndo do mesmo ato, mas que mesmo sendo do mesmo ato, eles têm termos iniciais distintos. Tá? Então, primeiro, prazo para pagamento, 3 dias da data que o sujeito foi cientificado pelo oficial da existência da execução. E o prazo de 15 dias da juntada desse mandato devidamente cumprido, como é a regra geral na grande maioria dos prazos do processo civil que nós temos. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Fácil isso? Parece ser assim uma sopa de letrinhas, pessoal, mas na verdade não é. É uma coisa bastante simples. Assim. Depois que você entende a lógica, é uma coisa que passa a conviver com ela de forma bem tranquila, tá, pessoal? Arresto, pessoal. Arresto é uma figura. Arresto, na verdade, é uma medida cautelar. Tá? O que é uma medida cautelar? Quando você toma uma medida cautelar, você toma uma medida para assegurar um futuro direito de ação. Tá? Você faz aquilo para que você não perca a chance de depois fazer aquilo no momento correto. Tá? Então, isso é o quê? Isso são medidas cautelares, são cautelas, são seguranças, são você toma uma medida no sentido de se resguardar um direito. Tá? Antigamente, antes do no Código de 73, quando estava em vigência, antes do Código de 2015, nós tínhamos um livro que tratava só das medidas cautelares. Né? Então, nós tínhamos várias medidas diferentes que imaginavam, vou tomar uma medida para resguardar um futuro direito de ação do sujeito. Que eventualmente pode surgir. Então, nós tínhamos lá posse em nascituro, nós tínhamos a medida cautelar inominada, nós tínhamos arresto, sequestro, nós tínhamos busca e apreensão, nós tínhamos um monte de coisa relacionada a isso, que era que tomar uma cautela. Tá? Mudou, evoluiu, surgiu a antecipação da tutela, mas eu não vou entrar nesse mérito com os senhores. Eu quero que vocês saibam o que é arresto. Tá? Então, arresto é uma medida cautelar que era nominada no Código de 73 como sendo uma forma de você
se tem medo que o sujeito não cumpra a obrigação, né? Ou que o cara suma com o patrimônio dele, o que você faz? Você vai lá e você arrasta quantos bens forem necessários para garantir a futura execução. Então, o cara está me devendo e eu vejo que ele está consumindo o patrimônio, né? O que eu faço? Eu vou lá e peço um arresto dos bens dele para que eu vou entrar com uma execução com ele e quando eu chegar o momento de cobrar, tenha bem o suficiente para que eu possa cobrar. Tá? Não precisa ser uma ação de dívida. Vamos pensar numa separação, né? Minha esposa me pegou traindo ela, ficou louca, tive que sair da casa, me tocou, e daí eu descobri que ela está destruindo todas as minhas coisas. Ela está tocando fogo, estragando meu carro, falando o que eu faço? Eu entro com uma medida cautelar de arresto, para quê? Para que cuide, separe meus bens para aquela louca não acabar com tudo. É a mesma coisa, uma medida cautelar. Então, o arresto garante uma futura execução. Todo processo de execução tem arresto? Não. Eventualmente, um processo de execução pode vir a ter arresto quando? Quando acontecer a situação muito sui generis do oficial de justiça não encontrar o devedor para citá-lo, mas encontrar bens dele. Tá? Eu não encontrei o cara, mas encontrei o carro dele. O que ele faz? Tem uma ação de execução contra o cara. Não sei aonde ele está, mas eu achei patrimônio dele. O que eu faço? Como eu tenho medo que esse sujeito suma, tá? Eu vou simplesmente arrestar-lhe os bens que eu achei, né? Claro, dentro do limite da execução que está proposta. Tem uma execução de 100 mil. Não vou prender uma fazenda de 1 milhão. Vou prender um pedaço da fazenda que equivale a 100 mil. Tá? Então, eu vou lá, vou arrestar quantos bens forem necessários para garantir aquela obrigação. Sempre vou arrestar? Não. Só vou arrestar de forma prévia, antes de fazer a citação, quando eu não conseguir encontrar o devedor. Estou tentando executar uma pessoa e a pessoa some, ela desaparece. Mas eu encontrei patrimônio dela. Neste caso, para que como ela já desapareceu, para que o patrimônio não suma também, a legislação prevê a possibilidade, no seu artigo 830 do Código de Processo Civil, que sejam arrestados, que sejam constritos, né, praticamente quantos bens forem necessários e estão ali à disposição para fazer frente àquela futura obrigação. Okay? Então, isso acontece? Acontece não muito. Por quê? Porque não é comum você encontrar bens e não encontrar o devedor. Vai acontecer em situações assim, sui generis, onde tem patrimônio registrado, onde tem imóvel, onde tem fazenda, onde tem coisa assim. Eventualmente você não encontra o devedor, mas você sabe o patrimônio dele onde está. Então você vai lá e arresta aquele negócio. Arresta e vai tentar citar ele. Se não conseguir citar de forma real, vai citar de forma ficta. A gente vai ver como que isso acontece. Beleza? Estamos entendendo? Pessoal, assim, eu acho que é uma aula, assim, de certa forma, simples, mas eu estou falando inúmeras regrinhas. Eu estou, assim, fazendo uma sopa de letrinha para vocês. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Tá legal? Preciso rever isso de novo? O que vocês querem que eu faça, pessoal? Como é que está indo? Então, veja, o que eu digo para vocês, né? Fala, Gabriel, está dando certo? Eu vi o positivo ali. Tomara que eu interprete isso de uma forma legal, né? Então, o que eu vou dizer para vocês? Quando que tem arresto? Quando eu não consigo encontrar o executado, mas eu encontro bem dele. Tá? Feita essa situação, o oficial de justiça vai procurar o executado por 2 vezes nos 10 dias seguintes. Se não encontrar, o que ele faz? Ele vai fazer a citação com hora certa. Será feita citação com hora certa em caso de suspeita de ocultação ou por edital. O que é isso? São meios de citação ficta. Gente, vocês estão tendo processo civil comigo só a segunda parte. Isso aqui é conceito que vocês têm lá no processo civil 1. Vamos recapitulá-los, né? Quando a gente fala em citação, tem citação real e citação ficta. Citação real é aquela que eu tenho uma prova que o citado, que o executado ou que o réu efetivamente tomou conhecimento da existência do processo. É o caso do oficial de justiça que vai lá, olha na cara dele, faz uma certidão dizendo, entreguei, ele não quis assinar, mas ele ficou sabendo. É o caso de quando você manda uma carta pelo correio, ele vai lá e assina. Tá? Ele devolve o AR. Então, nesses casos, o que está acontecendo? Ou quando o cara escuta que tem um processo contra ele, ele vai lá no balcão do fórum e diz, é verdade que tem um processo contra mim aí, daí o cara, assine aqui. O
que está acontecendo? Nesses 3 casos, a gente citou as citações reais, onde a gente sabe efetivamente que o réu ou que o executado tomou conhecimento do processo. Existem algumas outras formas de citação que não são citações reais, que a gente chama de citações fictas. São aquelas onde a gente toma todas as cautelas possíveis para tentar levar a notícia ao cara, ao réu, ao executado, mas a gente não tem certeza do que ele ficou sabendo. A gente fez aquela ficção legal, fez aquela cerimônia, mas a gente não tem como provar que o cara efetivamente ficou sabendo. Quais são os casos? Citação com hora certa e citação por edital. Citação por edital, não sei onde o cara está, não tenho nem ideia onde ele está. É o caso, por exemplo, de um imóvel que eu estou pedindo uso capião, não sei onde o dono está, até é normal que não saiba, porque ele não está protegendo aquele negócio ali. Né? Então, eu faço a citação por edital, não sei onde ele está. Beleza. E, efetivamente, ele vai ficar sabendo? Não, mas eu tomei todas as cautelas que eu poderia tomar fazendo o edital, colocando no jornal de circulação local, pela periodicidade determinada em lei, mais no diário oficial, todas aquelas situações. Fiz isso, beleza. Citação ficta. Daí nós temos também a citação com hora certa, que é quando eu acho que o cara está fugindo do oficial de justiça, que ele está se ocultando, daí quando existe razão fundada para o medo de ocultação, o que eu faço? Quando eu tenho medo de ocultação, suspeita de ocultação, eu vou simplesmente, né, marcar uma hora dizendo, olha, vem um dia lá, ó, eu acho que esse cara está se escondendo, avisa quem estiver ali na hora, ó, amanhã avise ele que eu vou estar aqui nesse horário, ele estando ou não, eu vou fazer a citação dele nesta hora. Daí ele volta no outro dia, se o cara estiver lá, ele encontra o mandato, se encontrou o mandato e o cara pegou, tornou-se uma citação real. Se ele não está, o oficial de justiça lavra a certidão dizendo que ele não foi encontrado. Beleza? Beleza, não foi encontrado, mas a citação é feita da forma ficta, porque aqueles regrinhas previstas na lei foram tomadas. Tem uma coisa que diz assim, que sempre que nós fazemos citação ficta por edital ou por hora certa, necessariamente tem que nomear um curador especial. Por quê? Porque a gente tomou toda a cautela necessária para que o sujeito seja citado, mas nós não temos a prova disso. Tá? Então, se eu não tenho a prova disso, eu tenho que nomear curador. Se eu entrei com o processo de execução, encontrei bens do cara, vou lá e arresto. Não consigo encontrar ele para fazer a citação, daí eu vou ter que tomar alguma medida. Se eu acho que ele está se ocultando, eu vou fazer a citação com a hora certa. Vai ser uma citação fixa no final das contas. Se nem isso eu tenho, eu vou ter que fazer uma citação por edital. Vou fazer a citação dele por edital ou com a hora certa só se eu encontrar bens dele. Senão, não. Não faz sentido eu citar um cara por edital de uma execução que não tem bens. A execução fique parada sem se estabelecer. Tá? Mas, feito isso, encontrei bens, não encontrei o cara. Faço uma citação por edital. Fiz a citação por edital, o processo constitui-se, posso dar origem, posso vender esse bem e pagar o exequente. Beleza? Beleza. Para não ficar tão fácil assim, a lei nos diz que sempre que eu fizer um meio de citação ficto, pessoal, eu preciso nomear um curador especial. Eu tenho que nomear uma pessoa para promover a defesa. Então, daí, ó, citou o executado por edital, tem que nomear um curador, um advogado, que vai ter que fazer a defesa dele, vai ter que apresentar os embargos do devedor. Na súmula 196 do STJ, a gente coloca isso de uma forma bem clara, e tem um entendimento que diz assim, prevalece a razão de que o entendimento que só devem ser apresentados os embargos se ele tiver o que alegar, não sendo admissível os opostos por negativa geral. Então, não precisa apresentar embargos por negativa geral, ele tem que ser nomeado, né? E tem que fazer embargos? Não, mas tem que ser citado, tem que ser intimado para os atos do processo, para verificar, eventualmente, se aquele bem que foi penhorado não vai sofrer uma avaliação absurda. Então, nesse sentido, que é nomeado um curador especial, para que a coisa não seja feita assim, a revelia, ou uma revelia vai acontecer, porque o executado não está ali, mas para que não seja feito assim de uma forma que prejudique ainda mais o sujeito que não está ali para se defender. Tudo bem? Então, beleza, vimos como é que funciona a citação. Diante disso, tudo isso pode se resolver se, em vez do sujeito ficar quieto, ele for lá e pagar. Né? O sujeito é citado para o prazo de 3 dias realizar o pagamento, prazo esse que começa a contar do momento em que o oficial de justiça lhe entrega o mandato. Tá? E nós falamos ali dos embargos. Mas como é que tem que ser esse pagamento, pessoal? Tem que ser integral. Só vai funcionar o pagamento, né,
para acabar com tudo, para reduzir os honorários pela metade, não, na forma da lei, se for integral. E para ser pagamento integral, tem que ter correção monetária, tem que ter juro, multa e honorários advocatícios. Então, tem que ser pago tudo isso. Se não pagou tudo isso, não extingue o processo, não acaba, não resolve tudo. Tá? Então, pagou parcialmente, o processo vai continuar cobrando aquele valor que é remanescente, aquele valor que falta. Lógico, está cobrando 10 mil, foi lá e pagou 6 mil, já dá uma diferença no processo. Porque daí vai ver, vai conversar, vai tentar fazer uma negociação, vai tentar citar para pagar de novo, tudo. Então, o sujeito, no mínimo, ganha tempo se ele fizer alguma atitude desse jeito, ok? Mas, para a gente pensar em fim do processo, a gente tem que ter o pagamento efetivo para que a coisa funcione. Beleza? Vamos olhar no negócio. Basicamente, feitas essas considerações, daí a gente chega na penhora. Já falei para vocês que a penhora é o que a gente vai estudar, vai falar bastante na próxima aula. No entanto, o que é penhora? Tá? Penhora é o ato de constrição. Penhora é o ato que liga um bem à execução propriamente dita. É o que faz esse fio, o que faz essa ligação, o que junta o patrimônio do executado à obrigação que está sendo exigida. Então, esta ligação, esta afetação de parte específica do patrimônio do executado àquela execução é o que a gente diz da penhora. Né? Essa é a constrição judicial que a lei cria para fazer essa obrigação, para fazer esse reconhecimento. Né? Por meio da penhora que os bens do devedor serão apreendidos e deixados sob a guarda do depositário público. Tá? Então, por meio da penhora que a gente faz isso. Precisa ser dessa forma? Não, vocês vão ver que não. Né? Tem uma regra que diz que deve ir para o depositário, mas é de difícil remoção, é difícil guardar, então muitas vezes eu posso penhorar e deixar sobre a guarda do próprio executado. Pode ser feito dessa forma? Sim, sem nenhuma dificuldade. Tá? Essa penhora tem que recair sobre o quê? Sobre quantos bens forem necessários para cumprir com a obrigação. Que obrigação? Essa mesmo que do pagamento. Tá? Então, tem que ser penhorado bem suficiente para a integral quitação do débito, que corresponde à correção monetária, juros, multas e honorários advocatícios. Gente, o que é correção monetária? Correção monetária é aquilo que recompõe o valor em função das perdas que ele tem pelo decurso do tempo. Então, para que eu tenha R$100 hoje e daqui a um ano esses R$100 equivala à mesma coisa, eu preciso corrigir monetariamente. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu tenho que garantir que o que R$100 comprava hoje, ele vai continuar comprando daqui a um ano. Para fazer esta correção, para fazer essa equiparação, é que nós temos a correção monetária. O que é juro? Juro vem da ideia de remuneração do capital, pessoal. Remuneração do capital é aquilo que imagina assim, se eu tivesse R$100 hoje, eu colocaria em algum lugar e esses R$100 poderiam me dar retorno de alguma forma. Poderia me dar uma satisfação, poderia me dar, fazer algum bem de alguma forma. Tá? Então, ele me trazia um rendimento, também traria uma remuneração. Eu ia empregar de uma forma que me trouxesse uma vantagem qualquer. E esta remuneração, esta vantagem qualquer do emprego do dinheiro é representada pelos juros. Tá? Então, eu vou dizer que correção monetária é a correção do valor do poder de compra da moeda e juros é a remuneração daquilo que eu poderia fazer e que eu não pude fazer. Tá? Multa é a penalização, né? Uma penalização, a partir do momento que você não cumpre o negócio, você incide uma multa. Tem que ver se é o caso, se existe previsão para ela ou não, aí seria o caso de multa. E honorários advocatícios nada mais é do que a remuneração do advogado, do patrono da ação. Tudo bem? E estas coisas têm que estar compreendidas, correção monetária, juros de mora, multa e honorários advocatícios, têm que estar todos presentes para que eu possa quitar o débito integralmente. E quando eu vou falar da penhora, pessoal, efetivamente, obviamente, que a penhora tem que abarcar todos esses elementos. Tranquilo? Beleza? Pessoal, não sei se eu falei rápido, se eu desmembrei demais, mas
o tema para hoje é isso, é a primeira parte do processo de execução de quantia certa contra devedor solvente, é dessa situação que nós estamos falando. O que é o mais embaçadinho do dia de hoje, pessoal? Vocês têm que saber. Vocês têm que saber a regrinha da citação, né? Que você tem uma citação da qual fluem dois prazos com termos iniciais distintos. Tá? Então, você tem a da citação, o momento que o sujeito, o oficial de justiça, entrega o mandato para o sujeito, ele tem 3 dias para o pagamento. Tá? Do momento que o oficial de justiça ajuda esse mandato cumprido nos autos, com ou sem penhora, passa a fluir o prazo de 15 dias para apresentação de embargos do devedor. Beleza? Tranquilo? Entendemos isso, pessoal? Está tudo em ordem? Tudo certinho? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Está tudo disponível para vocês no Moodle, tá? Independentemente disso, eu vou fazer chamada para ver se os senhores estão por aí, tá? Só um pouquinho. Não sei se é impressão minha, mas mudou a cor desse negócio, que era verde antes, né? Ó, eu mudei o nome aqui, ele lança presença para todo mundo, eu tenho que ir só dando falta. Então, Ana Carla está ali, estou vendo. Beatriz está ali. O Cleison, incrivelmente, está ali também. A Cristiane está ali. Gabriel Gelinski está ali. Gabriel Turnes está ali. Guilherme Pugliese não está, né? Então, o Sloboda está. O Elton está ali. O Igor está ali. Elisiane está ali. Isadora está ali. Bom. Elisiane, Isadora. Christopher, não estou vendo Christopher. Lucas, não estou vendo Lucas. Márcio Carvalho está ali. Maria Helena, não estou vendo. Maria Rita está ali. Maria Vitória está ali. Nicolas, não estou vendo. Robiele está ali. Sueli está ali. E Vitória está ali. Pessoal, estou dando falta no dia de hoje ao Guilherme, ao Christopher, ao Lucas, a Maria Helena e ao Nicolas. Vamos ver se está tudo certo. Pessoal, salvo. Opa, Maria Helena, deixa eu ver se eu não tenho que mudar aqui. Pessoal, tá feita a chamada, tá dada a aula, tá lá o conteúdo para vocês, tem sugestões de leitura, vocês têm o meu contato, sou totalmente à disposição, mas, independentemente disso, da minha parte, estão dispensados para o dia de hoje e eu sou todo ouvidos. Tranquilo, pessoal? Professor, dá para me ouvir? Estou ouvindo, sim. Viu, professor? A minha internet, eu não sei, caiu aqui algumas vezes. O senhor fez chamada já? Você é quem? Maria Helena. Ah, eu acabei de te dar presença, porque eu estava bem na hora que eu fechei, você entrou e daí eu fui lá, entrei e corrigi, ok? Tá bom, então, obrigada. É que aqui, eu não sei, acho que deve ser a minha internet que não tá muito boa.
Eu desconfio que é meio geralzão, assim, tá meio esquisito aí, sabe? Então tá, professor, obrigada. Por nada, tudo de bom. Um abraço, pessoal. Professor? Oi. Professor? Oi. Sueli Oi. aqui. Diga. A última aula, o senhor deu um trabalho e eu estava em viagem, fiquei sabendo pelas colegas que o senhor deu trabalho. Dá tempo de fazer ainda e mandar para o senhor? Deixa eu ver aqui uma coisa bem simples. Só um pouquinho. Sueli, se você for ver lá no Moodle, tem um link, atividade, tá? O formulário estava fechado. Eu acabei de abrir ele para aceitar a sua resposta, tá? Beleza, então. Muito obrigada, professor. Tranquilo. Boa noite. Boa noite.